Queridos, continuando a nossa série de sermões no primeiro livro dos Reis, hoje nós chegamos ao capítulo 6, verso 14. E vamos até o fim do capítulo. 1 Reis 6, de 14 a 38, o texto dessa noite. Uma leitura extensa, mas bem descritiva. Então, pode imaginar. A descrição está aí, pode botar a cabeça para funcionar aí, enquanto eu vou lendo a palavra de Deus, que diz assim. Assim edificou Salomão a casa e a arrematou. Também revestiu as paredes da casa por dentro com tábuas de cedro, desde o soalho da casa até o teto. Cobriu com madeira por dentro. Cobriu o piso da casa com tábuas de cipreste. Da mesma sorte, revestiu também os 20 côvados dos fundos da casa com tábuas de cedro, desde o soalho até o teto. E esse interior ele constituiu em santuário, a saber, o Santo dos Santos. Era, pois, o santo lugar do templo de 40 côvados. O cedro da casa por dentro era lavrado de colossíntidas e flores abertas. Tudo era cedro, pedra nenhuma se via. No mais interior da casa, preparou o Santo dos Santos para nele colocar a arca da aliança do Senhor. Era o Santo dos Santos de 20 côvados de comprimento, 20 de largura e 20 de altura. Cobriu de ouro puro. Cobriu também de ouro o altar de cedro. Por dentro, Salomão revestiu a casa de ouro puro e fez passar cadeias de ouro por dentro do Santo dos Santos, que também cobrira de ouro. Assim cobriu de ouro toda a casa inteiramente, e também todo o altar que estava diante do Santo dos Santos. No Santo dos Santos fez 2 querubins de madeira de oliveira, cada um da altura de 10 côvados. Cada asa de um querubim era de 5 côvados. 10 côvados havia, pois, de uma a outra extremidade de suas asas. Assim também era de 10 côvados o outro querubim. Ambos mediam o mesmo e eram da mesma forma. A altura de um querubim era de 10 côvados e assim a do outro. Pôs os querubins no mais interior da casa. Os querubins estavam de asas estendidas, de maneira que a asa de um tocava numa parede e a asa do outro tocava na outra parede. E as suas asas no meio da casa tocavam uma na outra. E cobriu de ouro os querubins. Nas paredes todas, tanto no mais interior da casa como no seu exterior, lavrou ao redor entalhes de querubins, palmeiras e flores abertas. Também cobriu de ouro o soalho, tanto no mais interior da casa como no seu exterior. Para a entrada do Santo dos Santos, fez folhas de madeira de oliveira. A verga com as ombreiras formava uma porta pentagonal. Assim fabricou de madeira de oliveira 2 folhas, 2 portas, e lavrou nelas entalhes de querubins, de palmeiras e de flores abertas. A estas, como as palmeiras e os querubins, cobriu de ouro. Fez para a entrada do santo lugar ombreiras de madeira de oliveira, entrada quadrilateral, cujas 2 folhas eram de madeira de cipreste, e as 2 tábuas de cada folha eram dobradiças. E as lavrou de querubins, de palmeiras e de flores abertas, e as cobriu de ouro acomodado ao lavor. Também edificou o átrio interior de 3 ordens de pedras cortadas e de uma ordem de vigas de cedro. No 4º ano se pôs o fundamento da casa do Senhor, no mês de Ziv, e no 1º, no mês de Bu, que é o 8º, se acabou essa casa com todas as suas dependências, tal como devia ser. Levou Salomão 7 anos para edificá-la. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela descrição do teu santo templo. Obrigado porque nós, o teu santo templo hoje, podemos lê-la e pedimos que o Senhor fale conosco. Que o Senhor nos transforme, nos ensine, nos ajude a entender como essa palavra tem tudo a ver conosco. Em nome de Jesus. Amém. Dizem que toda casa ela tem a cara do seu dono.
Sua casa, por exemplo, ela mostra aquilo que você gosta. Tem gente, por exemplo, que gosta tanto da natureza, que faz uma floresta na sala da sua casa. Muitas plantas. Mas os porta-retratos, por exemplo, os quadros, a decoração, mostra muito daquilo que você gosta. Você coloca geralmente na sua casa, quando você pode, cores que são agradáveis para você, formas que são agradáveis para você, coisas que dizem respeito de você e da sua família. A própria disposição dos móveis da sua casa mostra aquilo que você mais gosta. Por exemplo, se você tem filhos pequenos, o que é que você gosta? De não sair quebrando tudo, então você não bota nada. A gente chama isso de minimalismo. É bonito, né? Minimalismo. Eu sou minimalista. Eu já sou há uns bons anos minimalista. Mas tem gente que gosta, por exemplo, do conforto dos móveis, para poder descansar. Tem gente que gosta de uma decoração bem elaborada, com cores e texturas combinando. No resumo, o que for importante para você vai estar na sua casa. Vai ser refletido na sua casa. Mas a sua casa ela também mostra quem você é. Pessoas organizadas, elas tendem a ter casas mais arrumadas. Aí tem uma ressalva aqui, quando o marido e os filhos deixam. Já os desorganizados, eles mostram logo os seus traços facilmente, quando fica difícil você passar por aquela casa, uma trincheira. Casa que tem criança pequena é isso aí, é trincheira de guerra. Você tenta passar, você tenta procurar a chave de casa, você não acha. Às vezes está até na geladeira a chave de casa. A nossa casa reflete traços característicos que nós temos. Está pensando na sua casa aí, né? O que é que ela diz sobre você? É bom? É ruim? É um pouco de cada? Mas e se você tivesse a chance de construir uma casa do zero? De construir e de decorar uma casa do zero, sabendo que quando você terminasse essa casa, todo mundo ia entender quem você é e o que você gosta. Como é que a sua casa ficaria? Foi isso que Deus fez, por meio do seu ungido Salomão. Ele chamou Salomão para construir uma casa do zero, uma nova casa para ele. E quando a gente olha para o templo, a gente vê traços claros de quem o Senhor é. A gente vê traços claros daquilo que o Senhor gosta. Mas a gente vê também traços claros de quem nós somos nele. E da forma que Ele quer que nós nos relacionemos com Ele. É isso que nós vamos ver nessa noite. A partir desse texto de 1 Reis 6, nós vamos ver que nós devemos reconhecer e refletir a beleza, a glória e a santidade do Senhor. Devemos reconhecer e refletir a beleza, a glória e a santidade do Senhor. Beleza? Glória, santidade. 3 pontos. E o primeiro deles é que o Senhor é belo. E nós devemos amar a beleza do Senhor e espalhar essa beleza por aí. Nas últimas semanas nós temos visto a construção do templo. Finalmente a promessa de Deus se cumpriu. Aquela promessa que Deus fez a Davi. E Salomão, o seu filho, ele pôde construir uma casa para o Senhor, como seu pai tanto queria. Então, depois de negociar o suprimento de madeira lá do Líbano, com o rei de Tiro, Irão, depois de mandar milhares de trabalhadores para cortar essa madeira, para trazer essa madeira, para cortar a pedra, lavrar e trazer também a pedra, a obra começou. E nós vimos na semana passada, o templo ele foi iniciado no 4º ano do reinado de Salomão, que também era o ano 480 depois do Êxodo. Um marco para o povo de Israel. Finalmente, o tão sonhado descanso chegou. Deus vai morar conosco de maneira permanente. Esse era o pensamento de Israel. E essa nova casa, nós vimos na semana passada, tinha uma baita estrutura, 27 metros de comprimento, por 9 de largura, por 13,5 de altura. E ela era formada por um pórtico e 2 compartimentos principais, Santo Lugar e o Santo dos Santos. Então, nos versos 11 a 13, dá uma parada nessa descrição, quando o Senhor interrompe a descrição
para reafirmar a sua promessa a Salomão. Ele diz: Salomão, se você for fiel a mim, eu vou habitar com vocês. Eu vou dar descanso para vocês. E eu nunca vou desamparar vocês. Mas hoje chegou o dia de fazer o tour pela casa. Acompanhe comigo de novo o verso 14. Assim edificou Salomão a casa e a arrematou. Também revestiu as paredes da casa por dentro com tábuas de cedro, desde o soalho da casa até o teto. Cobriu com madeira por dentro e cobriu o piso da casa com tábuas de cipreste. Da mesma sorte, revestiu também os 20 côvados dos fundos da casa com tábuas de cedro, desde o soalho até o teto. E esse interior ele constituiu o santuário, a saber, o Santo dos Santos. Era, pois, o santo lugar do templo de 40 côvados, e o cedro da casa por dentro era lavrado de colossíntidas e flores abertas. Tudo era de cedro, pedra nenhuma se via. O texto diz que Salomão construiu a casa e a terminou. Ele rematou a casa. E a obra demorou bastante tempo. Se você vê nos versos 37 e 38, até tudo ficar pronto, tal como foi planejado, foram 7 anos. Bastante tempo. A gente esperou aqui para mudar para cá, a gente esperou alguns meses e parecia uma eternidade. Imagina, 7 anos. 7 anos até a casa ficar pronta. E veja que casa linda o ungido do Senhor construiu para o seu Deus. Todas as paredes internas do templo, desde o chão até o teto, elas eram cobertas dos maravilhosos cedros do Líbano. Tábuas de cedro. Já o piso era revestido de cipreste. Mas por que cipreste? Porque ele era mais firme. Aguentava o peso dos sacerdotes. Piso inteiro de ciprestes. No santo lugar, a câmara maior, onde podia ficar mais sacerdotes, a câmara que tinha 18 metros de comprimento, você vê que eu estou traduzindo de côvados para metros, tá? Para a gente entender. Em que ficavam o altar de incenso, o candelabro, os pães da proposição. As paredes elas foram lavradas de desenhos de colossíntidas, uma espécie de frutos, e também de flores abertas. Na verdade, se a gente vê no verso 29, toda a casa ela tinha desenhos nas paredes. Elas foram recheadas de desenhos de querubins, palmeiras e flores abertas. E a gente se pergunta, por quê? Por que Salomão colocou especificamente essas madeiras e esses desenhos na casa do Senhor? Os desenhos, eles lembram algo. Flores, frutos, palmeiras, querubins, eles são um retrato, um resumo da criação. A criação do Senhor, tanto a visível como a invisível. Os primeiros, eles relembram algo marcante na história de Israel. Um jardim. Um jardim. O Éden. O local onde Deus vinha se encontrar com o homem na viração do dia. Já os querubins relembram algo também importante sobre Deus. Onde Ele está. Onde Ele habita de fato. Nos céus. Diante dos seus anjos, sendo adorado dia e noite, um lugar que transcende a nossa existência. Um Deus que habita, sim, num lugar inacessível, sublime, nos céus, mas que vem até nós para se encontrar conosco. Esse é Yahvé, o nosso Deus. Isso é retratado no templo. Mas e as madeiras? O que elas significam? Nada. Elas são bonitas, elas eram nobres, elas eram belas. Isso bastava para que Salomão quisesse colocar algo da melhor qualidade no templo de Deus. Cedros imponentes, ciprestes, oliveiras, madeiras bonitas. A gente vê uma mesa bonita, a gente fica impressionado, né? Estou falando daquele MDF não que a gente tem em casa, mas aquela mesa bonita mesmo. É impressionante. E devia ser essa sensação de quando alguém via aquele templo. Beleza. Beleza na criação do Senhor. Elas refletem, junto com aqueles desenhos, a beleza da criação do Senhor. Queridos, o nosso Deus é belo. A gente fala pouco sobre isso. A gente esquece que Deus tem esse atributo. Nós lemos hoje mais cedo, por exemplo, no Salmo 29:2,
diz: adorai o Senhor na beleza da santidade. E no Salmo 27, verso 4, Davi diz: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a beleza do Senhor. A beleza do Senhor. E meditar no seu templo. A beleza do Senhor é claramente refletida no seu templo. Ainda que no tempo de Davi fosse ainda uma tenda. Mas essa era a intenção de Salomão, mostrar a beleza do seu Senhor, refletida no templo. O Senhor é belo. A beleza do Senhor está refletida em toda a sua criação. Sabe o céu de Brasília? Traço do arquiteto. Ele sim é belo. O nascer, o pôr do sol, com aquelas combinações únicas. Você nunca vê repetir aquilo ali? Eles apontam para a beleza do seu Criador. Eles refletem a glória de Deus. Aqueles ipês do eixão que fazem a gente quase bater o carro distraído. Beleza, beleza do Senhor. Eles têm um Criador, eles refletem a beleza do Senhor. Deus é belo em tudo que Ele faz. Mas sabe, Ele é mais belo ainda em tudo que Ele é. O caráter de Deus é que é a expressão máxima da sua beleza. O nosso Deus, Ele se descreve lá em Êxodo 34 como um Deus compassivo, clemente, longânimo, grande misericórdia, grande fidelidade, um Deus justo, um Deus de amor incomparável. Nosso Deus é belo. Ele é belo por fora, por dentro, naquilo que Ele faz, naquilo que Ele cria. Nosso Deus é belo. Você reconhece isso? Você já tentou adorar a Deus dizendo que Ele é belo? Estranho, né? Mas Ele é belo. Ele é belo. Ele é lindo. Já experimentou olhar para essa natureza maravilhosa e ver a beleza de Deus nela? É isso que a gente vê. A beleza do seu Criador. Você foi criado para isso. Você foi criado para se deleitar na beleza do seu Criador, inclusive por meio da sua criação. E nós, queridos, mais do que Salomão, nós temos motivos de sobra para fazer isso. Porque nós vimos, ainda que com os olhos da fé, a expressão máxima da beleza de Deus. Jesus Cristo, o templo vivo que tabernaculou entre nós. Ele não era belo aos padrões humanos. Isaías mesmo disse. Ele não foi encontrado aparência nem formosura, mas ele tinha algo infinitamente mais belo do que isso. Ele tinha o caráter de Deus sendo exposto aos nossos olhos. Jesus mostrou o amor, a compaixão de Deus. Ele mostrou a justiça e a fidelidade de Deus em tudo aquilo que Ele fez. E isso levou Jesus a fazer aquele que foi o ato mais belo e mais vil da história, que foi se entregar naquela cruz, por mim e por você. A maior prova de amor que esse mundo já viu, o ato mais belo que esse mundo já viu, foi Ele derramar o seu sangue naquela cruz. Cristo é belo. E nós, o templo do seu Santo Espírito, nós somos belos nele também. O Senhor nos refez, o Senhor está nos moldando para que nós fiquemos semelhantes a Jesus. Inclusive mostrando a sua beleza ao mundo. É por isso que nós, cristãos, nós devemos amar a beleza. Nós devemos amar a beleza de Deus, mas também a beleza da criação. Nós devemos produzir também beleza nesse mundo. Você é músico, você é pintor, você é escritor, você é cineasta, você é pastor. Crie com beleza. Crie com beleza. Toda a nossa criação, quando a gente faz com beleza, a gente está atribuindo o quê? Glória ao Senhor, refletindo um pouquinho da beleza dele para esse mundo. Mostre ao mundo, naquilo que você faz, como o seu Deus é belo, como o Senhor é belo. Mas todos nós, independente do que nós façamos, nós devemos espalhar a beleza do Senhor por aí. Sabe como é que a gente faz isso? Agindo como o Senhor, sendo semelhante a Jesus. A palavra de Deus diz que quando nós agimos em obediência, quando nós agimos em fidelidade ao Senhor, nós exalamos o bom perfume de Cristo. Nós refletimos a beleza do Senhor. Como diz
O apóstolo Pedro, no 1 Pedro 4,10, ele diz: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se a gente pudesse traduzir de outra forma, ele diz multicolorida graça de Deus. A beleza de Deus, ela é vista na sua igreja, quando a gente se relaciona uns com os outros, quando a gente serve uns aos outros, quando a gente espelha na nossa forma de agir, na nossa forma de viver, a graça do Senhor Jesus que foi derramada sobre nós. O Senhor é belo e nós devemos espalhar essa beleza. Mas a gente também deve espalhar essa beleza também proclamando a salvação de Jesus Cristo a todo aquele que ainda não crê. Lembra do que diz Isaías no capítulo 52? Ele diz: quão formosos são os pés dos que anunciam as boas obras. A beleza do Senhor está aí também, proclamar a verdade às pessoas. O Senhor é belo. E nós, como templo do Senhor, nós devemos mostrar essa beleza ao mundo. Assim como esse templo fazia, nós hoje, que somos o templo vivo do Senhor, devemos fazer. Mostre que o Senhor é belo. Mas tem uma segunda característica que o templo traz. O Senhor, é o nosso segundo ponto, o Senhor é glorioso e nós devemos glorificá-lo com o nosso melhor. Vamos ler os versos 19 a 22. No mais interior da casa preparou o Santo dos Santos para nele colocar a arca da aliança do Senhor. E era o Santo dos Santos de 20 côvados de comprimento, 20 de largura e 20 de altura. Cobriu de ouro puro, cobriu também de ouro o altar de cedro. Por dentro, Salomão revestiu a casa de ouro puro e fez passar cadeias de ouro por dentro do Santo dos Santos, que também cobrira de ouro. Assim, cobriu de ouro toda a casa, inteiramente, e também todo o altar que estava diante do Santo dos Santos. Continuando o tour pela casa, nós chegamos ao lugar principal dela. Um lugar tão restrito, mas tão restrito que quase ninguém podia entrar ali. Só um sacerdote, uma vez por ano, podia entrar ali. Santo dos Santos. Também pudera. Lá ficava a arca da aliança do Senhor. Lá ficava o móvel que representava a presença de Yahvé na terra. O móvel que continha as tábuas da aliança, onde era aspergido o sangue por um sacerdote uma vez por ano, para que aquele povo fosse perdoado, para que a ira de Deus fosse afastada deles. Um lugar santíssimo. E para fazer jus à santidade daquele lugar, a importância daquele lugar, Salomão preparou de maneira singular. Primeiro, ele constrói em forma de cubo, você vê? 9 metros de comprimento, por 9 de largura, por 9 de altura. Quem vai habitar aqui é perfeito, como um cubo, perfeito. Mas ele faz mais, ele cobre o lugar de ouro, cobre o lugar inteiro de ouro puro. Não era qualquer ouro, ouro puro. O chão, as paredes, o teto, tudo coberto de ouro. Imagina quanto aquilo brilhava. Tudo para receber com pompas quem ia morar ali. Aliás, o ouro, a gente vê no texto, não ficou restrito à câmara principal. O altar de incenso do santo lugar, as correntes que ficavam na frente da porta do Santo dos Santos e os querubins que ficavam também dentro do Santo dos Santos eram todos cobertos de ouro. Na verdade, toda a casa, no verso 22 diz, toda a casa ela foi coberta de ouro por dentro. Já viu ouro puro de perto? Estou falando de folhado não, estou falando de ouro de tolo não, é pirita. Não, ouro mesmo, ouro mesmo. É impressionante. Agora imagina só uma casa inteira coberta de ouro. O pessoal que limpa a casa já deve dar agonia, né? Só de pensar. Como é que mantém limpo tanto ouro assim? Ouro. Ouro puro. Uma casa inteira coberta de ouro puro. Imagina os raios de sol batendo naquela montanha de Sião e brilhando, sendo refletidos para tudo que era lugar. A quilômetros de distância, você conseguia ver aquele ouro reluzindo. Mas a gente se pergunta, para que tanto ouro? Para quê? Foi só um capricho estético de Salomão? Estava sobrando ouro em Israel e ele não sabia o que fazer? Vou cobrir a casa então de ouro.
Não foi extravagância do rei sábio. Não foi. Tanto é que a palavra de Deus ela não reprova Salomão por ter coberto toda a casa de ouro. Todo aquele ouro ele tinha uma intenção, mostrar quem iria habitar ali. O Senhor é o dono de toda a prata e de todo o ouro. Tudo é dele. E o ouro, especificamente, ele tinha significados importantes. Primeiro, o ouro era o metal precioso dos reis. Até hoje, ouro e realeza, eles sempre andam juntos. Segundo, porque o ouro apontava para outro atributo essencial do Senhor, a sua glória brilhando para o mundo. A glória do Senhor brilhando para o mundo. Várias vezes que os profetas eles tentam descrever a glória de Deus, acaba passando pelo ouro. Ezequiel, capítulo 1, quando ele vê a glória do Senhor, ele diz que era como um metal brilhante em resplendor. Você vai para Apocalipse, é a mesma coisa, uma pedra preciosa resplandecendo. O ouro representava bem, todo aquele ouro representava bem a glória do Senhor. Era uma mensagem clara de Salomão para aquela nação e para todos os que viessem ali naquele templo. O Rei de toda a glória está aqui. Todas as nações vejam o brilho incomparável da glória de Deus e se submetam a Ele. Essa foi a intenção daquele ouro todo. E se o ouro do templo de Salomão já era glorioso, o que se dirá de quando a própria glória de Deus veio até nós? Ela veio em forma de homem. E João, no seu relato, já no início do seu evangelho, ele diz, nós vimos a sua glória. Nós vimos. E sabe do que ele estava lembrando naquela hora? Do monte. Quando ele viu a glória. Quando Jesus reluziu sobre ele, sobre Pedro e sobre Tiago. Quando eles ficaram aterrados com tamanha preciosidade de quem era aquele homem. O Rei da glória estava ali diante deles. E melhor, o Rei da glória era com eles. Sabe, queridos, esse mesmo Rei glorioso é conosco, na sua igreja. Cristo, a pedra preciosa, nós lemos mais cedo em Pedro. Ele nos chamou para sermos parte do seu edifício santo, como pedras vivas, casa espiritual do Senhor. E sabe o que essa casa tem que fazer? Brilhar também a glória do seu Salvador. Como é que a gente faz isso? Primeiro, reconhecendo de quem é a glória. Todas as vezes que a gente se reúne aqui para adorar o Senhor, para dar a glória devida ao seu santo nome, nós brilhamos a glória de Deus. Todas as vezes que você submete a palavra de Deus nas suas decisões, nos seus planos, na sua forma de agir, você brilha a glória de Deus. Quando você não busca o reconhecimento de homens, mas você busca ser fiel ao Senhor, custe o que te custar, você brilha a glória de Deus. Outra forma da gente brilhar a glória de Deus é quando a gente dedica o nosso melhor a Ele. Isso inclui, por exemplo, os nossos recursos. A gente olha para um texto desse e a gente pensa, Salomão tinha muito ouro, né? Devia estar sobrando. Não fez tanta diferença para ele. Não, queridos. O ouro já era ouro. O ouro já era ouro. Aquilo custou caro para Salomão. Aquilo custou caro para várias pessoas que doaram todo aquele ouro também. A gente vê, quando Davi pede e o povo de Israel traz ouro para a casa do Senhor, aquilo custa caro. Foi um sacrifício deles. Como disse o pastor Emílio semana passada, pensar que aquilo foi um capricho de Salomão, colocar tudo ouro, é pensar como Judas. Quando Judas olha aquela mulher quebrando o vaso de alabastro sobre ele e fala assim, 300 denários, olha só, que desperdício. Queridos, nunca vai ser extravagante quando a gente contribui com generosidade para o avanço da obra do Senhor. Nunca. Não para enriquecer homens, mas para fazer a obra avançar. Todo o nosso dinheiro é dele. A gente só devolve uma parte para ele. Não há extravagâncias quando a gente
doa as coisas para o Senhor. Mas a dedicação do nosso melhor vai além disso. É dedicar a nossa vida toda a Ele. Nós temos que servir ao Senhor com tudo que nós temos e somos. Os nossos dons são dele. Nós temos que dedicar a Ele o nosso tempo, as nossas habilidades, priorizar a obra do Senhor nas nossas vidas. Dedicar-se ao Senhor é dar glórias ao Senhor com a sua vida. E por fim, a gente brilha a glória de Deus quando a gente anuncia o Evangelho a todos e vive segundo aquilo que a gente diz que crê. Lembra do que Jesus disse no Sermão do Monte, lá em Mateus 5, de 14 a 16? Ele diz: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. E ele diz: assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Meu dever, o seu dever e privilégio, brilhar a glória de Deus, onde quer que nós estejamos. A casa do Senhor mostra que Ele é belo. A casa do Senhor mostra que Ele é glorioso, mas tem uma terceira característica dele aqui. E é o nosso terceiro e último ponto. O Senhor é santo e nós devemos ser santos também. Vamos ler os versos 23 a 28. No Santo dos Santos fez 2 querubins de madeira de oliveira, cada um da altura de 10 côvados. Cada asa de um querubim era de 5 côvados. 10 côvados havia, pois, de uma a outra extremidade de suas asas. Assim também era de 10 côvados o outro querubim. Ambos mediam o mesmo e eram da mesma forma. A altura de um querubim era de 10 côvados, assim a do outro. Pôs os querubins no mais interior da casa. Os querubins estavam de asas estendidas, de maneira que a asa de um tocava numa parede e a asa do outro tocava na outra parede. E as suas asas no meio da casa tocavam uma na outra. E cobriu de ouro os querubins. Salomão ele faz outro diferencial aqui no Santo dos Santos do templo. Os querubins que lá no tabernáculo já apareciam na tampa do propiciatório, na tampa da arca, agora eles foram retratados também em forma de 2 grandes estátuas no Santo dos Santos. Estátuas feitas de madeira de oliveira e totalmente cobertas de ouro. Cada querubim tinha 4,5 metros de altura, mais alto que esse teto. 4,5 metros de altura. E a envergadura deles com as 2 asas abertas também dava 4,5 metros. Na tampa do propiciatório eles ficavam assim, né? De cabeça baixa e um tocando nas asas do outro. Aqui não, eles ficavam assim, um do lado do outro. E um tocava numa parede, o outro tocava na outra parede. E eles tocavam um na asa do outro no meio. Mas por quê? Por que ter 2 estátuas de querubins junto com a arca da aliança do Senhor? Primeiro, para mostrar o que aquele lugar representava, o céu. O lugar onde o Senhor realmente era cercado e adorado por querubins. Como diz o Salmo 99, verso 1, reina o Senhor, tremam os povos, ele está entronizado acima dos querubins. Mas os querubins eles tinham outra função. Era mostrar que quem habitaria ali é totalmente santo. Vocês lembram quando foi a primeira vez que os querubins apareceram na história da redenção? Gênesis 3. Após a queda, quando Adão e Eva são expulsos do jardim, o Senhor ele coloca querubins e uma espada que se revolvia para proteger a árvore da vida. Os querubins no templo tinham uma mensagem clara: pecadores como vocês não podem se aproximar de um Deus santo. Não podem. Vocês não têm acesso porque Deus é santo. Porque Deus não pode contemplar o pecado, como diz Abacuque 1:13. E veja que essa era a ideia dos querubins no templo, porque além daqueles que estavam diante da arca
da aliança do Senhor, para proteger o acesso da arca da aliança, o que é que tinha desenhado nas paredes do templo, no verso 29, e também nas portas de acesso ao templo, nos versos 32 e 35? Querubins num jardim. Querubins protegendo um jardim de nós, de pecadores como nós. O Senhor é santo, meus irmãos. Às vezes a gente perde o peso disso, porque a gente tem livre acesso a Ele em Cristo. Mas aquele povo, ele tinha um entendimento bem claro da santidade do Senhor. Todos os dias eles tinham que oferecer sacrifícios de animais puros e inocentes para que o Senhor perdoasse os seus pecados e não destruísse aquela nação. Deus não habitaria no meio de um povo impuro. Era preciso que sangue inocente fosse derramado para o povo ser perdoado por Ele. Nem mesmo o israelita comum, ele podia entrar no santo lugar. Ele não tinha acesso. Só um levita da ordem sacerdotal de Arão, com todo o processo de purificação, podia ter acesso, podia entrar. No Santo dos Santos, então, só o sumo sacerdote, uma vez por ano, podia entrar para expiar o pecado do povo. E ele entrava ainda correndo o risco de ser fulminado. Se Deus não se agradasse daquele homem, ele ia ser fulminado na hora. Vocês lembram como foi com Nadab e Abiú? Eles foram levar fogo estranho diante do Senhor. O que aconteceu com eles? Fulminados. Lembra de Uzá? Inventou de tocar na arca para ela não cair no chão. Fulminado na hora. O nosso Deus é fogo consumidor. Ele é santo. Mas ainda assim, incrivelmente, há um acesso a Ele. Há um acesso a Ele. As portas do templo estavam lá. A do Santo dos Santos era em forma de pentágono. A do Santo Lugar, um quadrilátero. Mas ambas tinham os desenhos dos querubins protegendo o jardim, mostrando para eles o acesso é restrito. A do Santo dos Santos tinha até corrente na porta, mostrando aqui o acesso é mais restrito ainda. Dava para entrar, mas tinha que ser do jeito de Deus. Não podia ser qualquer um. Tinha que ser um mediador escolhido por Ele. Alguém chamado por Deus para se colocar entre Ele e o seu povo, com vestes limpas, com o corpo lavado, carregando sangue inocente, para que Ele e o povo fossem perdoados. O nosso Deus é santo. Nele não há pecado algum. A prova maior disso está naquele homem, o homem Deus, que veio morar entre nós. Jesus, ele viveu nesse mundo caído que nós vivemos. Jesus tinha as mesmas necessidades físicas que nós temos. Jesus sofreu as mesmas tentações que eu e você enfrentamos. Mas ele não pecou. Ele foi fiel até o fim. Sabe por quê? Para que esse acesso que nenhum de nós tinha fosse aberto para nós. Para que essa porta fosse escancarada para nós. Hebreus 9 conta como foi maravilhoso o que ele fez. Ele, o templo encarnado, ele entrou como sumo sacerdote no Santo dos Santos, no original, lá no céu mesmo, com o seu sangue para oferecer ao Senhor e para obter eterna redenção para todo aquele que nele crê. E por causa disso, sabe quem é morada de Deus hoje? Eu e você. Nós temos acesso livre ao Senhor, porque Cristo garantiu o perdão de todos os nossos pecados, um perdão eterno, não precisa mais sacrificar todo dia, foi feito de uma vez por todas, e o acesso está livre, livre. E o Espírito Santo nos lavou com o sangue de Cristo, nos fez novas criaturas, e hoje a gente pode entrar. Você entende o privilégio que você tem, meu irmão, minha irmã?
Todo israelita queria entrar no Santo dos Santos, queria estar na presença de Deus. Nós somos a casa de Deus. Ele mora dentro de nós. Deus mora dentro de você. Você pode falar com Ele a qualquer momento, em qualquer situação. Você pode se colocar na presença dEle, porque Ele já te aceitou em Cristo. E sabe de uma coisa? Você não vai ser fulminado, porque Cristo já foi fulminado no seu lugar. Te pergunto, você tem aproveitado o privilégio que você tem? Você tem se colocado na presença do Rei do Universo? Em oração, você tem levado para Ele os seus medos, as suas ansiedades, os seus problemas? Ele ouve, Ele cuida de você. Você tem aproveitado para adorá-lo com todo o seu ser aqui, no seu dia a dia, sabendo que Ele se agrada do seu louvor? Que privilégio nós temos, irmãos. Nós somos casa do Senhor. Se você está em Cristo, o Senhor já santificou você. Você é parte do edifício santo que Ele tem construído para habitar com Ele para sempre. E se você é a propriedade santa dEle, é seu dever também se santificar. A cada dia. Às vezes a gente perde a dimensão da santidade de Deus. Às vezes a gente faz pouco caso do que o Senhor fez por nós. Para que nós fôssemos aceitos por Deus, para que nós tivéssemos acesso à sua presença, para que nós fôssemos feitos seus filhos, o Senhor despejou toda a sua ira sobre o seu Filho amado naquela cruz. E Ele foi expulso para que nós fôssemos colocados para dentro. Ele foi rejeitado para que nós fôssemos aceitos. Ele sofreu a ira para que nós tivéssemos o perdão. O que a gente faz agora com isso? A gente adora. A gente adora o Senhor, a gente se consagra a Ele de maneira inteira. A gente vive para se parecer cada vez mais com Ele em gratidão por esse presente imerecido. Esse é o chamado para nós. Sejamos santos como Ele é santo. E eu te pergunto, como é que está a sua vida? Como é que você tem lidado com as tentações, com o pecado? Você leva a sério o que Deus fez por você? Ou você acha que era obrigação dele te colocar para dentro de casa? O Espírito mora dentro de nós. Ele é quem nos santifica. Ore ao Senhor, peça a ajuda dele, arrependa-se, peça perdão. Ele é fiel e justo para te perdoar e para fazer tudo novo dentro de você. Seja santo, porque o seu Deus é santo. Se toda casa tem o seu dono, reflete a cara do seu dono. Nós que somos casa, falamos muito sobre quem é o nosso dono. E nós falamos não só com aquilo que nós dizemos, mas com a nossa forma de viver. Quem é o seu dono? Para quem você tem vivido? Se o seu dono é você mesmo, se você ainda não creu em Jesus, se o Espírito não mora dentro de você, eu sinto muito dizer, mas os dias da sua casa estão contados. Por mais que a sua vida seja bem arrumadinha, bonita por fora, por mais que ninguém veja defeitos em você, você seja bem aceito por todos, dentro de você tem um mofo do pecado que está te corroendo e que um dia vai te levar à destruição eterna. Mas Cristo pode te limpar. Creia nele hoje. Arrependa-se. Venha até Ele. Abra o seu coração para o Espírito morar dentro de você. E você vai viver eternamente com Ele. Agora, se o seu dono é o Senhor, o quanto disso tem se refletido na sua vida? Você tem, por exemplo, amado aquilo que Ele ama? Você tem refletido a beleza, a glória e a santidade do Senhor naquilo que você faz? O chamado de Deus para nós com esse texto, meus irmãos, é simples. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Busquemos ao Senhor de todo o nosso coração, porque
quanto mais nós nos aproximarmos do nosso Deus, mais nós seremos moldados a Ele. Mais nós ficaremos parecidos com Ele. E é isso que a nossa alma anseia. Essa casa que somos nós ainda não está pronta, o edifício do Senhor ainda está sendo construído. Uma construção que já dura muito mais do que 7 anos. Milênios. Milênios. Em cada um de nós ela vai durar a vida inteira. Mas quando tudo estiver pronto, quando nós formos à presença física do nosso Senhor, no meio da praça de ouro, diz o texto em Apocalipse, de ouro puro de Nova Jerusalém, estará a árvore da vida, ela, junto ao trono de Deus e do Cordeiro. E sabe de uma coisa? Naquele dia os querubins não vão impedir a nossa presença ali. Eles não vão impedir mais que cada um de nós se aproxime e coma daquela árvore. Eles não vão impedir que nós cheguemos perto do trono do Senhor. Eles vão se juntar a nós em adoração a Ele. Eu não sei como é que a sua casa nova ficaria quando pronta. Aquela casa que você pensou lá no início. Eu sei como nós ficaremos quando esta casa estiver pronta. Belos, gloriosos e santos como Jesus. Vamos orar? Obrigado, Senhor, porque nós fomos feitos tua casa. Obrigado porque nós temos livre acesso ao Senhor. Obrigado porque o acesso não é mais restrito, mas todo aquele que está em Cristo pode se achegar a Ti, confiante, sabendo que o Senhor ouve as nossas orações, sabendo que o Senhor se agrada de nós, da nossa adoração, da nossa vida, por causa dEle. Senhor, nós louvamos o Teu nome. Nós somos gratos ao Senhor por podermos ver a Tua beleza, a Tua santidade, a Tua glória naquela casa e em nós também, ainda que pecadores, Senhor, porque nós estamos sendo transformados pelo nosso Senhor Jesus. E a nossa oração é: continua a fazer a Tua obra, Senhor. Completa a Tua obra. Santifica-nos, Senhor. Faz com que vivamos para a Tua glória, espalhando, brilhando, Senhor, a Tua glória onde quer que nós estejamos. E nós também possamos refletir a Tua beleza, Senhor, exalando o bom perfume de Cristo, onde quer que estejamos. Ajuda-nos, Senhor. E obrigado pela certeza de que a obra será terminada um dia. Em nome de Jesus.